Olá a todos, esse é mais um vídeo do Sítio Acalanto, contando aqui das nossas experiências, da nossa arte, o desenvolvimento da cerâmica e outros trabalhos também na linha artesanal. Hoje, particularmente, eu vou falar da minha relação com o barro, com a cerâmica, com a arte figurativa e também com tudo aquilo que diz respeito ao meu contato com o barro e esse conhecimento que eu fui construindo ao longo de 40 anos mais ou menos, né, de forma autodidata e que resultou naquilo que eu sou hoje, naquilo que eu faço. Bem, eu tenho uma relação de longa data, né, como eu já disse, com o barro. Conheci pela primeira vez a argila quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, 11, 12 anos. Né? Eu morava numa cidade do interior, Santa Branca, né? Embora eu seja nascido em Jacareí, me mudei para Santa Branca com 6 anos aproximadamente e por volta da quinta série, né, ou do quinto ano, eu tive contato pela primeira vez com a argila, né? Embora já conhecesse o barro nas brincadeiras de criança, como todo mundo do interior faz, né? Mas a argila propriamente dita eu conheci quando eu estava lá pela quinta série aproximadamente. Numa aula de educação artística, a professora propôs que os alunos fossem até uma olaria que produzia tijolos, buscar um pouco de argila e modelar alguma coisa. Né? Então, nesse contato com a argila da olaria de tijolos, foi que eu experimentei pela primeira vez a plasticidade da argila e as suas possibilidades. Bem, com o passar do tempo, fui conhecendo outras técnicas, outras coisas, né? Até que mais ou menos com 20 anos, eu assumi uma oficina de cerâmica primitiva num projeto socioeducativo da cidade de Jacareí. E foi ali que eu pude aplicar, juntamente com os alunos, a confecção de figuras, de potes, enfim, de vários objetos de cerâmica primitiva. Bem, nesse projeto eu construí o forno a lenha e todos os meus alunos participavam tanto da modelagem quanto da queima. Bom, isso foi por volta de 1997, talvez, 98, né? E um pouco antes disso, aliás, 1997 não, 1987, né? Estou aqui comendo um pedaço do tempo da minha própria história, né? Então, em 1987 a 89, aproximadamente, é que eu desenvolvi esse projeto com os meninos e meninas daquele programa, que na época se chamava PASEM, algo como Programa de Assistência Social e Educacional ao Menor. Né? Hoje em dia, inclusive, nem se pode dizer mais, usar o termo menor. Né? Então, é criança, adolescente, etc. Bem, mas aquilo que eu apliquei com os alunos naquela oficina, né, os conhecimentos de queima, os conhecimentos de modelagem, eu
havia aprendido isso de forma informal, né, de modo informal, lá em Santa Branca, nos anos de aproximadamente 84 a 87, né, com o mestre Silvio, né? Mestre Silvio era um ceramista que foi morar em Santa Branca naquela época. Nós nos conhecemos por conta da Associação dos Artesãos, do qual eu fui presidente lá quando eu tinha 17, 18 anos de idade. E conhecendo o mestre Silvio, obviamente fui frequentar, né, com muita assiduidade, com muita frequência ali, o galpão onde ele fazia seus potes e, enfim, seus objetos, né? Na época, o mestre Silvio já possuía uma experiência de 50 anos de ceramista, né? E foi com ele que eu fui entendendo melhor os macetes, né, os segredos da modelagem em argila e principalmente do como queimar, né? Então o mestre Silvio, ele foi importante na minha trajetória, porque foi ali que eu entendi como é que o barro ou a argila passava dessa condição para a condição de cerâmica, né? Que é exatamente por conta da queima, né? Nesse período que podemos aí entender mais ou menos dos anos 1983, 1987 e 88 e 89, foi um período bastante rico, né, de experiências, porque eu participei bastante de exposições, de presépios, de figuras de barro, estava muito envolvido com a criação das casas de artesanato no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo. Foi a época também em que criou-se, né, a Associação dos Artesãos em Jacareí, Santa Branca, Salesópolis e várias cidades do interior paulista, né? Por quê? Porque era a meta daquele governo naquela época. Foi um governo estadual, né, que fomentou muito, né, o desenvolvimento do artesanato paulista, né? Muito bem. Então, nesse período, aprimorei meus conhecimentos de modelagem, de queima, comecei a participar de exposições de presépios, de figuras, né? E foi assim que as coisas foram evoluindo, né? Então, dentro do barro, né, dentro da tradição do barro, eu acabei assim por seguir, vamos dizer, 2 ou 3 vertentes, né? Ou talvez 3 ou 4 vertentes, né? Uma foi a modelagem de figuras, né? Figuras isoladas que contavam histórias aqui do Vale do Paraíba ou da vida cotidiana, né? Tendo feito em 1987 uma exposição aqui em Jacareí, onde eu apresentei vários grupos de bonecos, né, que contavam histórias próprias do interior. Bem, também desenvolvi uma outra linha, né, de presépios, que também renderam aí vários prêmios, né? Participei em vários salões nacionais e internacionais de presépios e acabou sendo também uma outra vertente. E um pouco mais adiante surgiu a
a pesquisa a respeito das Paulistinhas, né, que são imagens religiosas do Vale do Paraíba do século XIX, né, que rendeu também uma premiação pelo Ministério da Cultura, não somente pelo trabalho com as Paulistinhas, mas também por 30 anos de trabalho na área pública, com o desenvolvimento de arte, cultura, artesanato, cultura popular, etc. Né? Então, esse prêmio, que foi concedido pelo Ministério da Cultura em 2013, ele contemplou com o nome Paulistinhas toda a minha trajetória de 30 anos de artista e de ceramista, né? De ceramista dentro do campo da figura. Né? E trabalhei também com outras expressões dentro do barro, né? Objetos, objetos decorativos, objetos com alguma linguagem mais cultural, mais artística. Né? Então eu poderia dizer que dentro do barro, né, a partir daquele primeiro contato feito aos 11, 12 anos aproximadamente, eu desenvolvi esses caminhos na minha vida, né? Figuras de barro, presépios, paulistinhas e outras expressões. Tudo isso, né, ao longo dessa trajetória, eu também transformei em aulas, em cursos, em palestras, né? Tive a oportunidade de ir a Portugal também pelo Ministério da Cultura para fazer uma pesquisa a respeito das paulistinhas e das figuras de barro e consegui levar esse tema para muitas cidades daqui do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, conversas com universidades de outros estados vizinhos, enfim, né? O barro rendeu bastante na minha vida, né? E eu gosto muito do barro por ele ser vamos assim dizer, um caminho completo, né? Você tem ali uma pasta, né, que é a argila, totalmente disponível para se transformar em qualquer coisa. Né? Então você tem ali um pedaço de argila, aquela argila pode se tornar um passarinho, um pote, um boneco, um presépio, enfim, uma paulistinha, né? qualquer expressão. Né? E o barro ele tem esse caminho, começo, meio e fim. Né? Ele é a matéria-prima sem forma, você dá a forma, ele vai ter o período de secagem, ele tem o período de queima, ele tem depois o acabamento. Então, para mim uma matéria-prima que expressa aquilo que eu mais gosto, que é o processo. Né? Eu sou um artista que gosta do processo. Lógico que o produto final ele é fruto de um processo, né? Mas me encanta mais o processo, né? O como chegar no produto. Né? O produto em si, né, quando ele está concluído, né, porque antes dele chegar na forma final, ele já está pronto aqui dentro. Né? Então, quando eu coloco a mão no barro, aquilo já está pronto dentro do meu campo criativo, e aquilo vai brotando, e quando termina eu digo, bom, era isso aqui. Né? Tanto é que eu tenho quase nada guardado daquilo que eu fiz. Eu devo ter feito ao longo da minha vida pelo menos uns 300 presépios. Né? Presépios esses que foram premiados, outros foram vendidos, outros foram doados, outros foram reciclados, enfim. O produto final, quando ele acontece, para mim é simplesmente aquilo que me motiva a viver o processo. Né? Então, gosto muito da cerâmica, do barro, né? Da queima. Né? Eu costumo dizer que eu sou bastante piromaníaco, né? Porque eu adoro fazer uma queima de cerâmica.
Então é um momento de meditação, é um momento de grande observação, né? E aqui no Sítio Acalanto eu tenho a oportunidade de acompanhar juntamente com a Patrícia e o Juan todo esse processo, né? Aqui nós temos o barro, né, que é colhido aqui dentro dessa terra, desse sítio. Todo o processo de beneficiamento é feito aqui mesmo. A modelagem, a queima, a conclusão, né? Então, o Sítio Acalanto, nesse momento, ele é a representação daquilo que eu realmente gosto, que é o processo, né? Então, é um processo que vai sendo construído passo a passo. Ele está muito misturado com muitas conversas, com pensamentos, com o dia a dia. Então, é um processo rico, né? Então, para mim, o barro, a argila, a cerâmica é um caminho assim de grande encantamento, né? Porque proporciona aquilo que eu mais gosto, que é o processo. Espero que vocês tenham gostado e aguardem aí os próximos vídeos.